Eu queria falar a respeito de Shabiav. Ele tem algum segredo? Por que essa data é tão forte de calamidade assim que... E qual é ele é um Hukim ou ela tem um segredo profundo? Justamente nessa semana temos toda essa calamidade, esse peso, né, que nós vivemos, todo esse aspecto da nossa história que nós vivemos. Tem alguma coisa, tem uma resposta assim para a gente conseguir? Então, sim, muito boa pergunta. Vamos procurar responder. Antes de mais nada, há uma hora atrás, eu pedi uma brachá para alguém, para as cartas do Rebbe, e saiu a seguinte resposta. Era uma carta de Adar. Adar é o mês da alegria. Adar é o mês da alegria. E alguém lá, era um rabino que participava de um tribunal rabínico. Ele era o Av Beit Din. Av Beit Din é o rabino principal do tribunal rabínico. Ele é chamado o pai do tribunal rabínico. E a palavra pai em hebraico é Av. Aí o Rebbe começa a dar uma série de explicações sobre a palavra Av. Acontece que nós estamos no mês de Av. Olha que curioso. A carta do Rebbe, do mês de Adar, ele começa a dar explicações para o rabino sobre o que é Av Beit Din. Beit Din, a principal palavra, Beit Din é a casa da justiça. Din está ligado com severidade. E Av está ligado com piedade. Av Beit Din, o chefe de um tribunal rabínico, ele tem que conciliar bondade com severidade, piedade com restrição, com aplicação da lei. Então, olha que interessante. Essa explicação eu tive há uma hora atrás de uma carta de Adar. Por que a carta era de Adar? Porque Adar é o mês da alegria. E Av, à primeira vista, é o mês do luto, da introspecção. E por que veio a carta de Adar? Porque futuramente o Av vai ser revelado conforme essa explicação de uma carta do Rebbe do mês de Adar. Então, o nome da data é o significado mais profundo. Tisha B'Av, 9 de Av. O que é 9? 9 é o valor numérico. Tem dois tipos de gimátria, de numerologia. Tem a numerologia normal, que leva em consideração a unidade, as dezenas e as centenas. E tem a numerologia pequena, chamada Gematria Ktaná, que só leva em consideração a unidade e não as dezenas e centenas. Dezenas e centenas são cortados zeros. Então vamos ver a palavra Emet. A palavra Emet, o Aleph vale 1, o Mem vale 40, tira o zero, corta o zero, então 40 vira 4, e o Taf vale 400, corta os dois zeros, 4 também. Quanto que é 1 mais 4 mais 4? 1 mais 4 mais 4 dá 9. Então, 9 é o valor numérico da palavra Emet, que significa verdade. Por que ocorreu tudo isso no dia 9? E ocorreu do mês de Av. Av, então, o Av lembra o Av Beit Din. Olha que interessante, a explicação eu não sabia até uma hora atrás, que eu li uma carta do Rebbe. Que Av Beit Din, que é o rabino principal do Beit Din, ele é Av, ele é pai, e um pai tem piedade do filho, mas ele é do Beit Din, do tribunal. O tribunal, por um lado, ele é rigoroso. Por outro lado, o principal juiz é chamado de Ab, de pai. E pai é bondade, é piedade. Um pai, ele quer o bem do filho. Então, o segredo que tem por trás da data do Av, olha que eu estou impressionado. Isso eu estou falando para vocês agora. Eu li em poucas linhas, há uma hora atrás, que eu nem sabia disso. Eu nem sabia, nem tinha pensado sobre essa explicação. Talvez o Rebbe me revelou há uma hora atrás, numa carta, para eu estar aqui compartilhando com todos vocês. Qual é a ideia de 9 de Av? É a verdade do Av, é a verdade do Pai. O Beit Din, Hashem julgou o povo de Israel, julgou a humanidade, e a consequência foi esse sofrimento intenso nessa data de 9 de Av. Mas 9 está ligado à palavra verdade. Mas, afinal, a verdade está oculta, como é chamado no Zohar, esse mundo é chamado de Alma de Shikra, Olam Shel Sheker, o mundo da mentira. Cadê a verdade? Então, essa data de 9 de Av, pelo sofrimento intenso associado a ela,
está ligado à verdade. Mas que verdade? A verdade do Af. O que é Av em hebraico? O nome desse mês? Pai. Abba é papai, mas Af é pai. E como é o nome oficial desse mês? Que é trazido nos documentos, como Ketubá, o contrato nupcial, ou Get, o documento de dissolução do casamento, do divórcio. Lá não pode ser escrito só Af. Tem que se escrever Menachem Af. O nome desse mês é Menachem Af. Menachem significa aquele que consola. Número 1, nós consolamos o nosso Pai Celestial porque o templo foi destruído, mas o povo foi poupado. Houve grandes matanças do povo de Israel, mas nós estamos aqui firmes e fortes. Então, nós consolamos o Pai. Existe outra ideia, que o Pai nos consola. Como que ele nos consola? Com o nascimento do Mashiach nessa data, pela primeira vez na destruição do primeiro templo, na mesma data, e também, particularmente nessa geração, sentimos mais do que nunca, pelo decreto do líder da nossa geração, que somos a geração do Mashiach. Então, essa data não está ligada somente com a destruição dos templos e todas as destruições que se sucederam, tiveram lugar depois da destruição dos templos. E eu vou finalizar essa explicação com uma pergunta que o Rebbe faz nos pronunciamentos, ensaios dele sobre a Torá. O Rebbe fala o seguinte: há uma proibição de qualquer indivíduo judeu ocasionar a quebra de qualquer componente do templo. O judeu é terminantemente proibido de ocasionar qualquer prejuízo e quebra a qualquer componente do Beit HaMikdash. E essa ordem vem de Deus. Aí o Rebbe pergunta, como pode ser? Parafraseando os sábios, como pode ser que Deus proibiu os judeus de quebrarem o templo se o próprio divino foi lá pessoalmente e destruiu os 2 templos? Boa pergunta. Que contradição. Os judeus foram proibidos de ocasionar prejuízo e quebrar qualquer peça, qualquer mobília, qualquer parte do templo. Essa proibição vem de Hashem, e, no entanto, veio Hashem e destruiu os 2 templos. Existe a ideia de que tudo que Hashem pede para nós fazermos, ele também faz. Mas aqui é uma outra consideração, explica o Rebbe. Existe uma halachá, uma lei judaica em relação ao Shabat, que pode-se quebrar uma coisa. O que não pode se fazer no Shabat? Quebrar uma coisa pode, no Shabat. O que não pode se fazer no Shabat é demolir. Não pode ser demolido uma casa. Ou demolido a parte de uma casa, uma parede, não pode ser demolida. Por quê? Demolição é uma forma de preparação para a construção. Quando vão construir um prédio, eles chamam uma empresa de demolição para porem abaixo as casas que estão ocupando o lugar do prédio. Primeiro, a demolição das casas, e depois a preparação do terreno, e depois vem a construção do prédio. Os judeus são proibidos de ocasionar prejuízo para o templo, porque não necessariamente eles vão conseguir consertar, e não é com a finalidade de aprimorar o templo, somente quebrar. Agora, Hashem destruiu os 2 templos para construir, não foi uma destruição, foi uma demolição, para preparar o terreno, não o terreno físico, o terreno espiritual, para vir o 3º templo, esse sim, é definitivo e indestrutível. Então, demolir é proibido em Shabat. Por que demolir é proibido em Shabat? Porque é o começo da construção. Se nós queremos construir algo bem maior, há necessidade de primeiro demolir aquilo que tinha anteriormente. Toda essa destruição envolvendo sofrimento para o povo de Israel é uma forma de demolição, preparação do terreno, não só o terreno físico, particularmente o terreno espiritual, para a reconstrução do templo, e aí sim, o 3º templo, que será o definitivo, indestrutível, a qualquer momento, se Deus quiser.